e 28, eu falei há pouco aí do futebol, né? Falei da Caldense, que felizmente, né, acabou sendo desclassificada. Perdeu, né, a oportunidade de avançar de fase na Série D, mas o pessoal da Série A tá super feliz, né? O pessoal da Série A, principalmente os corintianos, né, que venceram o Grêmio, né? Pedro Cioff que tá aqui, o grande Chico Azul também. As equipes que investiram muito no futebol estão crescendo na competição, né? Deixando o Corinthians e o Grêmio de lado, que até então, né, estão melhores na competição, mas o Flamengo já está no G4, o Palmeiras também. E o Atlético Mineiro está lá embaixo ainda, mas já subiu um pouquinho, né? São os 3 maiores investimentos, né, do futebol brasileiro hoje. Espero que o Atlético também possa seguir como bom atleticano. Professor Fabiano, tava com saudade já há um tempo, não falávamos. Professor Fabiano Melo, professor de Ciência Política, é o nosso convidado para essa segunda-feira, 26 de junho. Uma honra recebê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Alegria minha estar podendo falar com você, os amigos aqui da Difusora e da TV Plan, debatendo as discussões, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano no nosso país. Muito obrigado pelo convite novamente. Deixa eu brindar aqui a sua presença. Opa, obrigado. Saúde, professor, sucesso. Aliás, nós tivemos uma pesquisa, né? Teve acesso à pesquisa que foi divulgada hoje do Instituto Datafolha? Sim. Qual foi a sua visão com relação a essa pesquisa, professor? A pesquisa é muito momentânea, né, Paulo? Retrata uma situação circunstancial. As eleições ainda, nós temos um tempo muito longo, muitos elementos podem ser acrescentados, então eu vejo isso com uma certa reserva. Por que isso? Porque o líder das pesquisas nesse momento é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e numa segunda colocação, empate técnico, Bolsonaro, Marina Silva. Dependendo dos candidatos que são colocados em cada cenário, você tem uma configuração diferente. Pois bem, precisamos saber qual é a situação do presidente Lula, o ex-presidente Lula, até o ano que vem, com relação às condenações ou não pela Lava Jato, se ele vai ficar impedido ou não. Então isso é decisivo para que você possa ter um quadro mais próximo do que acontecerá no ano que vem nas eleições gerais que nós teremos. Portanto, é uma questão circunstancial. É circunstancial. Bom, para quem não acompanhou a pesquisa, são 11h30, o Lula, né, em uma das comparações, ele ficou com 30%, o Jair Bolsonaro do PSC com 16%, a Marina, o nome da Marina sempre surge, né? Ela sempre fica nesse meio, ela dá uma alavancada, depois ela desce, né? A Marina perdeu muitos pontos nos últimos tempos por não ter se manifestado sobre o que está acontecendo dentro da nossa política, professor? Sim, a Marina, nós não sabemos qual é a opinião dela sobre muitas questões, né? Isso é péssimo para ela? Claro, eu acho que as pessoas têm que se posicionar, sobretudo aqueles que são políticos. O político se posiciona, ele tem que ter opinião, ele tem que ter um projeto, ele tem que ter... ele precisa participar efetivamente. Eu falo isso porque eu acompanho o Twitter de praticamente todos os candidatos, pré-candidatos, políticos em geral. Eu acompanho o Twitter e o Facebook de boa parte deles. E a Marina ficou ausente um período sensível da nossa vida política. Ela, claro, é uma pessoa que tem uma história muito bonita, respeitamos a história, mas é preciso também ter uma participação mais ativa, já que ela montou um partido novo, ela se coloca como uma opção e essas opções precisam se manifestar, como, por exemplo, o Ciro Gomes. Ciro Gomes está indo abertamente se posicionando como Bolsonaro. Sempre tem a metralhadora dele ali. Exatamente, como outros. Estão se posicionando com o cenário político. A Marina ficou um pouco mais ausente desse debate agora que está aparecendo, só que isso é um pouco preocupante, né? O posicionamento, ele é efetivo, tem que ser o tempo todo presente, é político. Ela está propugnando ser candidata novamente à presidência da República. E eu não estou fazendo nenhum juízo de mérito, de certo ou errado. Estou tentando dizer que ela desapareceu dos debates. E enquanto os seus adversários no campo político estão em plena atividade. E os nomes, principalmente do juiz Sérgio Moro? É claro que ele não manifestou até agora nada, provavelmente nem deve ter a intenção em ser o candidato, mas colocaram até o nome dele na pesquisa também. É um momento de especulação apenas. Claro. Aliás, eu acho que é só especulação. Talvez... Jamais ele seria, né? Quer dizer, jamais é uma palavra... exatamente. Uma palavra muito difícil, mas ele aparece diante da exposição midiática que se tem nesse campo também.
é necessário perquirir se Joaquim Barbosa também será ou não candidato. Isso. Afinal de contas, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, agora já aposentado, e como tal existe a possibilidade dele se candidatar. Ele tem feito alguns questionamentos, mas é alguém também que encarnou durante um período aí a imagem do que se coloca hoje, por exemplo, para o juiz lá de Curitiba, o Sérgio Moro. E o Joaquim Barbosa, que não é filiado a partido algum, viu, gente? Né? Por hora, agora, né? Por hora. Por hora, né? Surgiu uma possibilidade até de Marina, né? Ou, quem sabe um vice de Marina aí na frente, sei lá. Bom, falando do juiz Sérgio Moro, há pouco o Antônio Palocci foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Esses processos estão começando a andar agora. Você falou há pouco, professor, do Lula. Não se sabe o que vai acontecer com o Lula no próximo ano. O que aconteceu com o Palocci agora pode ser um indício do que pode acontecer com o Lula daqui pra frente? Ah, sim. Eu fico um pouco surpreso, porque a mídia costuma antecipar o que vai ocorrer. É estranho isso, né? A mídia antecipar, porque segundo o script que alguns meios de comunicação estavam aí já narrando, seria a primeira condenação do Palocci e uma possível condenação do ex-presidente. Precisava ter esses elementos. Agora, a qualquer momento pode ser aí prolatada a sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí claro que ele vai recorrer, eventualmente se for condenado. Se não for também, o Ministério Público Federal vai recorrer igualmente. Essa discussão vai para o Tribunal Regional Federal do Sul para analisar, porque com uma condenação em segunda instância, ele estaria impedido de se candidatar à presidência da República. Precisamos saber se haverá tempo para uma eventual condenação ou não. Por isso que eu estou dizendo que essas pesquisas, nesse cenário, elas são muito circunstanciais, porque a questão jurídica está permeando a política nesse momento. Você pode perceber em geral. E no caso do presidente Lula, sobretudo, afinal, não só ele, tem outros processos que estão tramitando contra ele, outros políticos em geral, a partir da Operação Lava Jato. Isso pode ser decisivo para o quadro das eleições gerais do ano que vem. Isso pode ser decisivo demais. O Lula, caso seja candidato, ele é favorito realmente. Pelo menos é o que a maioria das pessoas pensa. As pesquisas apontam isso. Novos nomes podem surgir, mas o Lula seria o nome da vez, caso não seja condenado, provavelmente. Penso eu que no segundo turno, ano que vem, caso não tenha nenhum impedimento de candidatar, ele é um candidato certo para o segundo turno. Resta saber quem é o segundo nome que vai disputar com ele, caso esse cenário se configure. É um nome consolidado, é um ex-presidente da República que foi num período de prosperidade. Eu acho que qualquer um dos nossos amigos aqui deve lembrar que foi um período de prosperidade no Brasil durante a sua gestão. Por outro lado, nós temos aí uma série de questões que precisam ser respondidas para configurar ou não essa candidatura. E quem será o seu opositor? Porque até agora o outro campo não consegue ter um candidato viável, ou há nomes dispersos. Você pode citar aí, desde o governador de São Paulo, o Alckmin, você pode citar eventualmente o João Dória. Quem mais? Né? Os candidatos que poderiam apresentar uma alternativa ao projeto do ex-presidente Lula. João Dória passaria a ser a bola da vez, ou está caminhando para isso. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir candidatar pelo PSDB. Você viu a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, colocando que João Dória está muito mais preocupado com o celular do que resolver os problemas. E aí ele já respondeu no mesmo tom o ex-presidente, mostra que os históricos do PSDB têm uma resistência. Resta saber se será vencida ou não essa resistência. Aliás, está muito curto o período dele como prefeito de São Paulo. Não dá para ter ideia. Exatamente, né? Hoje em dia a forma ela é mais importante. Contudo, precisamos aguardar o desdobramento da sua gestão. Pode ser positiva ou não, depende, né? Temos que aguardar, e aí existe todo um imbricado jogo dentro do PSDB, que você tem aí candidatos históricos, como o próprio Alckmin, que se postula nesse momento, o José Serra correndo por fora, Aécio não mais. De qualquer forma, resta saber como esses caciques vão se posicionar e se vai surgir um outro nome como alternativa também. Muito bem. Falou do Fernando Henrique Cardoso, não sei se você chegou a ler a Folha de São Paulo esse final de semana, um artigo que ele escreveu. De hoje, né? De hoje, foi de hoje. De hoje, inclusive. Ele mandou um recado para o Michel Temer, na verdade, para que ele pudesse, se tivesse um pouco de bom senso, que ele diminuísse pelo menos o mandato dele. Você concorda com essa maneira de pensar do Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que 90% da população brasileira. Seria o ideal hoje. Sim, você deve ter acompanhado também nesse final de semana que tivemos uma pesquisa colocando a questão da popularidade daqueles que desejam direta já. 9%?
aprovam esse governo, mas 87% querem eleições diretas imediatas. Nós vivemos uma crise de legitimidade inédita. E esta crise significa o quê? Significa que vai afetar a vida de todos nós, Paulo. O nosso amigo aqui que está tanto na TV quanto na rádio, deve estar sentindo no seu bolso os efeitos da crise política. A crise política reflete na crise econômica, evidentemente. Um governo que é formado por suspeitos, por indiciados, sem legitimidade, e o pedido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele converge com a maioria dos políticos, claro, de oposição. Os que são contra são aqueles que querem se segurar diante desse cenário. E eu acho que o que ele falou basicamente é para os 90%. Com certeza. Essa faísca entre João Dória e FHC é uma disputa de poderes lá dentro do PSDB, isso é fato. Hoje nós teremos dentro do PSDB Aécio Neves uma carta fora do baralho já, provavelmente. Possivelmente, né? Ele não foi condenado ainda, mas é uma carta fora do baralho. Porque às vezes não é só condenação, né? Tem toda a questão da exposição, das informações que são colocadas, da densidade eleitoral. Há N fatores. Mas e a comparação Aécio e Lula? Porque os dois estão no mesmo barco. Existem denúncias que atrapalham a imagem dos dois. Você não concorda comigo? Concordo, só que tem um detalhe, né? O Aécio foi pego numa gravação efetiva, né? E Luiz Inácio tem as ilações, ex-presidente Lula tem as ilações que são colocadas, que estão demandando o processo, e o outro, né, veio com um discurso muito forte de alternativa, e quando aparecem os áudios, isso de alguma forma... A prova é mais concreta? Sim. E veja bem, eu acho que o Aécio, Lula e qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão tem direito à ampla defesa, sim, ao contraditório, tem que se defender, porque de repente pode ser uma acusação que não procede. Mas de qualquer forma, para o jogo político não é só isso. Para o jogo político tem outros elementos. E como ele capitaneou muito fortemente esse discurso e ele é apanhado justamente naquilo que criticava nos outros, isso evidentemente que a sua imagem acabou sendo arranhada, tanto é que o nome dele até, né, sumiu. É uma carta fora do baralho hoje no PSDB. Neste momento, sim, né, porque tudo é possível. Nesse momento, sim, e aí, claro que Alckmin aparece como candidato, como João Dória também. João Dória é um novo no PSDB, né, é alguém que precisa se consolidar ainda, que trabalha muito bem a questão midiática, com grande força, com grande vitalidade, mas precisa apresentar os resultados, e com 6 meses de gestão é muito ainda incipiente, é o início de uma gestão. E Fernando Henrique Cardoso é o cacique, foi o único presidente que o PSDB teve e continua sendo uma liderança com muita força. Então saber, porque políticos no momento de viabilidade eleitoral vão apoiar um ou outro, e tem mais de um ano ainda, é muito prematuro, tudo pode mudar. Quem imaginaria, se fosse voltar às eleições anteriores, os resultados que nós tivemos, candidatos que tinham 1, 2 pontos, acabaram vencendo. O próprio João Dória era uma incógnita. Você tem medo do novo na política, professor? Não, o que é o novo? O novo pode comportar... O novo poderia ser um João Dória? O João Dória, sim, seria um novo, né? Ele já não é tão novo assim, né? Porque ele já está como prefeito. Quando você fala que você é prefeito de São Paulo, você é prefeito do 3º orçamento do país, uma das maiores cidades do planeta. Você não está administrando uma cidade pequena, não é um condomínio, você está administrando uma cidade que é maior que muitos estados. Então você imagina o que significa ser prefeito de São Paulo, capital, uma megalópole. E isso é evidente para qualquer político lhe dá uma autoridade, uma credibilidade. É claro que João Dória pode se cacifar a partir disso, se tiver uma boa gestão, não só midiática, mas também de ações que possam viabilizar o seu nome, e aí furando o cerco que tinha. Porque é bom lembrar que ele tinha um cerco original para ser candidato a prefeito de São Paulo, contra os caciques, mas com apoio do Alckmin, e acabou se viabilizando e vencendo no primeiro turno. Há um racha entre Alckmin também, essa parte mais, os caciques do PSDB, né? Pelo menos é o que parece, né? Ele imaginava que fosse candidato natural à presidência da República, né? Criador e criatura. Né? A criatura vai passar por cima dele. Provavelmente, não se sabe ainda. Mas temos um outro nome também que, né, surge no PT, que é o novo também, entre aspas, que já foi prefeito de São Paulo, que é o Haddad. Né? Numa possível impedimento do Lula, o Haddad... Ao contrário do Dória, Haddad teve uma gestão de mídia
Infelizmente, Zero. Zero. Foi um bom prefeito? Eu reputo que sim, foi um bom prefeito. Tanto que não sou eu que falo isso. Você pega o New York Times, coloca ele como um dos grandes prefeitos do planeta, com iniciativas, mas com a gestão midiática péssima, com decisões que eram tomadas sem ter o diálogo necessário. Isso é um problema sério para um político. Algumas decisões devem ser dialogadas. Algumas decisões devem ser fruto aí de todo um trabalho com a sociedade. E ele tomou algumas decisões polêmicas. Na verdade, ele fez muita parceria público-privada em São Paulo, né? E a crise que acabou atrapalhando muitas das obras, né? Muitas das obras dele, né? Teve muita coisa parada devido à crise, né? Sim, ele teve também algumas decisões judiciais que impediram a continuidade, a questão do IPTU, ele mudou o plano diretor. Eu frequento muito São Paulo, pelo menos uma vez por semana eu estou na cidade de São Paulo. O plano diretor ele mudou e ele enfrentou muitos interesses, evidentemente, ali. E acabou não conseguindo se reeleger. Teve uma gestão de mídia desastrosa. E isso acabou tirando até a viabilidade dele chegar a um segundo turno com o João Dória, que ao reverso faz isso com grande qualidade, que tem um conhecimento. Ele é um marqueteiro profissional, sem né? Dúvida, nesse sem ponto. dúvida, é alguém da área. Mas nós precisamos mais do que marketing, né? Para tirar o nosso Brasil da lama hoje, né? Sim, até porque só que as pessoas, infelizmente, por vezes, se prendem à forma e não ao conteúdo. Hoje você consegue vender. A gente estava vendendo político como se vende um sabão em pó, um sabonete, um produto. E o político precisa do debate, do confronto das ideias, para saber se realmente ele conhece, sabe o que está falando, ou ele é um produto de uma gestão de marketing. Isso é perigoso para nós. Mas de quem que é a culpa? É da população ou é do político? Não, a relação é imbricada. Nós não nos aproximamos dos políticos. Sim, mas a gente está passando por uma crise de representatividade inédita. Veja, o Congresso Nacional hoje tem uma taxa mínima também de aprovação da população. Você acha que isso é à toa? E aí você pode questionar, Paulo, uma coisa que nós já falamos aqui em programas anteriores, e eu vou defender algumas teses aqui. Primeiro, que política é uma questão transitória. E no Brasil nós temos a figura do político profissional. Aquele por um único objetivo é se reeleger sistematicamente. Se transformou em profissão, quando deveria ser assim, 2 mandatos no máximo, sem reeleição. Essa figura da reeleição é uma figura terrível para o processo democrático. E outras questões mais, como os financiamentos. Agora acabou o financiamento privado, mas é preciso discutir. Contra, professor? Você é contra a reeleição? Eu sou contra a reeleição e, mais do que isso, a limitação do mandato de eleições proporcionais. Isto é, vereador, deputado federal, estadual. Por exemplo, Paulo, alguém pode ficar 10, 11 mandatos na Câmara dos Deputados? Não vou entrar no mérito também. Aliás, é um bom deputado, inclusive. Está aí no seu 11º mandato. São 44 anos, é mais que a minha idade. Isso virou uma profissão. Isso virou uma profissão. E eu defendo a limitação. 2 mandatos no máximo. Ninguém é insubstituível. 2 no máximo? Vamos acabar com o político profissional. Vereador também, né? Para tudo. Para absolutamente tudo. Tudo. É claro que essa tese talvez não vai reverberar, não vai ter sucesso nem êxito, mas alguém precisa propor e colocar claramente o seguinte: qual é a necessidade do sujeito de ser vereador 5, 6, 10 mandatos? Que seja, mas ele tem grande qualidade. Ora, a democracia pressupõe a substituição, a troca, novas pessoas. Você fala do novo. O que é o novo? Dando oportunidade para todos participarem. Eleições até um tempo atrás era para quem tinha dinheiro. Se você não tem um financiamento privado, como acontecia até 2014, você tinha uma dificuldade enorme de se eleger. Você poderia se eleger, Paulo? Talvez, porque você está na mídia. Mas o nosso telespectador, o nosso ouvinte, a chance dele se eleger, deputado federal, por exemplo, deputado estadual, é mínima. É mínima, a não ser que é claro que ele vai construir uma base, vai ser vereador, entre outros aspectos. Mas o dinheiro estava capturando a democracia. O questionamento da legitimidade do presidente Michel Temer e com o andamento das reformas que estão a caminho, a reforma trabalhista vai avançando, a reforma da Previdência vai avançando também, tem sempre tocado nesse assunto aqui. O fato do Temer estar no comando deixa você amedrontado? Claro. Não tem responsabilidade alguma com o que está fazendo? Não. Ele tá pagando a conta aí dos seus interesses e corporações envolvidas. Para o nosso amigo que está nos acompanhando aqui, ninguém é contra a reforma. Elas são necessárias. A sociedade avança, as reformas são necessárias, mas elas devem ser dialogadas. Eu pergunto, qual foi a participação que houve da população na reforma trabalhista, na reforma da Previdência? 0. Pois é, um governo formado por pessoas indiciadas, suspeitas, pessoas que traduzem, infelizmente, aquilo que nós não queremos enquanto política. E aí um governo sem legitimidade tocar
propostas como essas, a reforma da Previdência veio com um discurso que seria para todos. Agora já tem tantas exceções, eu pergunto para o nosso amigo telespectador que está nos acompanhando aqui, você acha justo trabalhar 40 anos? Paulo, eu contribuo desde os 14. Desde os 14. Pelas regras atuais, eu vou aposentar com 65 naquele teto. Ora, você fazer um cálculo rápido. No meu caso, especificamente, eu vou trabalhar 51 anos. 51 anos de contribuição para conseguir aposentar integralmente. Era para todos, já começou a abrir exceção para cá, para lá, para cá, para lá, para setores específicos. Já está aí desconfigurada a reforma da Previdência. Agora, se a Previdência precisa ser reformada, se há déficit, por que o governo não quer discutir, não permite uma auditoria nessas contas? Eu vou dizer para você, a Previdência Social, ela não é deficitária da forma que o governo coloca, porque uma coisa que precisa ser dito é a tal da DRU, a desvinculação de receita da União. Você sabia que 30% de tudo que entra vai para o caixa do governo em todos os setores? 30%. Aumentou agora, era 20%, agora são 30%. 30%, isso não é discutido. Então, Paulo, se você ganha R$1.000 por mês, seu filho pega R$300 todo mês, vai fechar a conta? Se você tiver que fazer uma previsão de longo prazo, de médio e longo prazo, não fechará. É preciso discutir o que é a DRU, a desvinculação de receita da União com a população. Isso não é discutido. E o governo não é dono da Previdência, ele é um gestor. Falta compromisso. Não, na verdade, falta transparência. Transparência, diálogo com a população. De novo, não sou contra reforma alguma, mas as reformas devem ser objeto de debate. E o projeto político que foi eleito em 2014 não foi esse. Não foi esse. Se tivesse sido eleito outro, perfeito. Se a população disser, queremos esse projeto político, vamos ter que respeitar o XYZ, não importa de que lado for, Paulo. Prioridade em termos de reforma seria a política hoje, mas não com as pessoas que estão tomando conta dela também. Mas olha, o nosso eu não conheço um congresso com uma configuração como essa. Tantos indiciados, tantos suspeitos. Não dá para saber. Sim, a pessoa fala, tem que ter uma nova constituinte. Como? Com esse congresso? Com esse congresso que nós temos, com essas pessoas que estão compondo, isso é um reflexo da sociedade, que nós não podemos também abrir mão de chamar a cada um de nós, a responsabilidade por esse processo. Nós elegemos essas pessoas, seja diretamente ou às vezes por omissão. Eu não participo, eu sou apolítico. Desculpa, ninguém é apolítico. A política faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Aristóteles, que é um pensador lá de mais de 2000 anos, já dizia que o homem é um animal político. A política nós fazemos aqui agora, nesse momento, quando você vai para sua casa, vai dialogar com seu filho, com a sua esposa, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se você abre mão, e aquela história, os ausentes nunca têm razão. Tem um filósofo que diz que os ausentes nunca têm razão. Que se você abre mão de participar da vida política, você aceita o que virá. Chico, pessoal de casa, o Chico Azul que tá aqui, semana passada, quantas vezes nós falamos nesse caso com outros entrevistados com essa mesma linha de pensamento, né? Fugir da política hoje é um grande erro e a população está pagando por isso, né, professor? Sim, todos nós. Todos nós. Nós vivemos uma época aqui de grandes expectativas. Eu não sei você, Paulo, mas eu me lembro assim, há 7 anos atrás, eu pensava, nossa, nós chegamos num ponto nesse país aqui, eu espero não viver aquilo que nós vivemos. Estabilidades políticas, e nós estamos vivendo tudo de novo aqui agora. E aí surgem, por outro lado, não precisamos falar disso, Paulo, as soluções fáceis. Surge o fanatismo, surge aqueles políticos com fala fácil, que tem solução para tudo, e isso é muito perigoso. E não está acontecendo só no Brasil, acontece em todo o planeta, aqueles políticos de fala fácil e que vão resolver absolutamente tudo. Isso é um risco enorme. A história desse país já mostra que tivemos políticos presidentes com esse tipo de discurso e as consequências foram nefastas. Basta lembrar de Fernando Collor de Mello. Jânio Quadros, e por aí vai. Professor, o senhor citou há pouco, bem no começo da entrevista, os vazamentos, né? A imprensa vai, os grandes veículos de comunicação vai e publicam. Nós chamamos isso no jornalismo de furo de reportagem. Nós tivemos o Lauro Jardim, por exemplo, trazendo à tona toda aquela gravação, tudo aquilo que foi discutido do Joesley Batista, enfim, envolvendo a JBS, essas gravações com o presidente Michel Temer. O senhor é contra essa atuação da imprensa?
o fato como que as coisas é mostrada em grande escala, eu diria? A imprensa está no papel dela. Porque isso aí nós chamamos de furo, um furo de reportagem. O Lauro Jardim, por exemplo, estou citando o nome dele porque ele foi escolhido para fazer aquele trabalho. Não se sabe, né, como que foram os bastidores nos últimos tempos, mas ele fez uma investigação e teve uma pessoa que confiou nele, né, a chamada fonte. A informação foi passada para ele de alguma maneira. Tá, aí a minha pergunta é, a imprensa está no papel dela, mas quem é essa fonte? Se é um agente público, se é um servidor público que tem que guardar o sigilo, alguns processos tramitam em sigilo, em segredo de justiça. Como é que essa informação é vazada? Se você, eu, qualquer um de nós, tivermos um processo sob sigilo, segredo de justiça, você não quer que a informação do seu processo vá a público. E aí o que eu estou indagando é, nós temos que respeitar as regras do jogo. Por isso que nós temos Constituição, nós temos o direito. É isso que eu estou questionando. Agentes públicos, qualquer que seja, não pode divulgar informações que estão aí protegidas sob o sigilo. E algumas dessas informações, quando elas também vazam, elas acabam prejudicando uma investigação. Elas acabam fazendo uma questão midiática, mas fragilizando. Você pode ver que a defesa de alguns desses investigados justamente questionam o quê? Não o mérito, não o conteúdo, mas sim os aspectos formais. A forma que foi divulgada. Exatamente. E aí você vai descredenciar uma prova que pode ser robusta, que traz um conteúdo contundente para uma questão formal, é o que vai acontecer. A maneira com que Joesley Batista agiu, alguns dizem grampo, outros dizem que tinha autorização para fazer aquilo, junto com a Polícia Federal. Você concorda com a maneira que ele agiu? Bom, Paulo, eu posso gravar uma conversa minha e sua tranquilamente. Agora, se botar um terceiro para gravar, somente com autorização do Poder Judiciário. No caso, ao que me parece, a gente fala aqui a partir das informações, não quero ser injusto nem leviano, claro. E nem ter nenhum tipo de generalização, porque frequentemente ela é injusta e perigosa, mas o caso é que ele gravou uma conversa entre ele e o senhor Michel Temer. Ali, mas induziu. Ora, cuidado com as palavras. Portanto, com relação... Trata-se de uma autoridade, um presidente da República. As afirmativas de Temer, estando fora até da agenda dele, que é pública, claro. Isso pode complicar ele daqui pra frente? É evidente, numa garagem, ele tinha acesso, aí ele diz lá, olha, que esse é um criminoso notório. Mas se é um criminoso notório, como é que você recebe ele na presidência da República? Ok? São questionamentos que nós colocamos. Eu defendo as regras do jogo, sabe, Paulo? O respeito à legislação, o respeito à Constituição, a imprensa está no papel dela. Professor, nós tivemos o caso Snowden também, né? Que até hoje dá o que falar, né? Sim, né? O Edward Snowden, que está na Rússia, que divulgou as informações. Isso. Inclusive, ele disse que o nosso presidente teve encontros secretos aí com agentes do governo norte-americano. E esse governo, olha, as trapalhadas são tão grandes que eles divulgaram até o representante da CIA no Brasil, colocaram na agenda oficial, revelando a identidade, né? São coisas que o descuidado está levando a situações inusitadas. É cada coisa que acontece, né, gente? Bom, tá chegando ao final aqui o nosso Estúdio News, começando a semana com o pé direito aqui com a presença do professor Fabiano. Muito obrigado. Espero que esse Brasil possa sair da lama o quanto antes, viu, professor? Eu acho que esse é o desejo de todos nós. Só que isso não vai acontecer com salvadores, não vai acontecer fora das regras do jogo. Governo, principalmente. Não, eu não entro nem nessa questão. Eu acho assim, nós temos que respeitar as regras do jogo, porque o que está envolvido aqui é a nossa vida, a minha vida, a sua, do Chico, de todos os telespectadores e ouvintes aqui. Somos nós, é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso bolso é afetado pelas ações que são tomadas. E ora, se assim o é, por que não podemos participar efetivamente do que acontece no jogo político em todo o país? Muito obrigado, honrado com a presença do professor Fabiano. Chicão, vamos embora. Eu volto amanhã, hein? 8 da matina, estaremos cedinho aqui. Hoje tem o Plantão 47 ainda, às 7h40 da noite. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.